Você já experimentou a sensação frustrante de possuir ideias verdadeiramente brilhantes e argumentos sólidos, mas, no exato momento de expressá-los, perceber que as suas palavras saem atropeladas, baixas ou confusas? Este é um obstáculo que aflige milhares de pessoas que, apesar de possuírem um intelecto refinado, negligenciam a forma como projetam a sua voz para o mundo, sem perceberem que uma dicção falha comunica, de maneira imediata, uma profunda insegurança e uma preocupação excessiva com o julgamento alheio. A forma como você articula os seus fonemas é o cartão de visitas da sua organização mental. Se você não consegue pronunciar as suas palavras com nitidez e firmeza, você sinaliza ao seu interlocutor que a sua mente habita um estado de caos e hesitação. Surge então a provocação fundamental que deve guiar a sua transformação. Se você não é capaz de articular com clareza as sílabas que compõem o seu discurso, como pode esperar ter a força necessária para articular o seu próprio destino e liderar a sua vida com maestria? Para os antigos mestres, a voz não era apenas um fenômeno físico, mas uma extensão direta da alma e do caráter. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, ensinava com rigor que a voz deve ser sempre o eco fiel da razão, um reflexo sonoro da harmonia interna que o sábio cultiva em sua cidadela. Uma fala arrastada, apressada ou incompreensível é o sintoma de uma alma que ainda está à mercê das paixões e das ansiedades do momento. O treinamento da dicção, portanto, não é um mero exercício de oratória ou vaidade estética, mas uma prática de autodomínio estoico que visa alinhar a sua expressão externa com a sua verdade interior. Quando você decide falar com clareza absoluta, você está assumindo a responsabilidade pela sua comunicação e garantindo que a sua mensagem não seja distorcida pelo ruído da sua própria insegurança, transformando a sua fala em uma ferramenta de poder e autoridade que comanda a atenção de todos ao seu redor. Neste roteiro, mergulharemos em estratégias que unem o rigor técnico da articulação vocal com a profundidade filosófica do autocontrole. Vou te mostrar como treinar a sua fala para que cada sílaba carregue o peso da sua autoridade e como os princípios estoicos podem transformar a sua comunicação em um instrumento de precisão cirúrgica. Ao dominar a sua dicção, você deixa de ser alguém que apenas emite sons para se tornar alguém que profere verdades, garantindo que o seu logos seja ouvido com a reverência que a razão merece. Afinal, a clareza da fala é a manifestação visível de uma mente que já não teme a realidade e que se sente confortável em ocupar o seu lugar no mundo através da palavra firme e bem colocada. Uma das dores ocultas que mais sabotam a imagem de um orador é a fala acelerada e mastigada, que nasce quase sempre da ansiedade inconsciente de terminar logo a frase antes de ser interrompido por outrem. Esse comportamento comunica ao mundo que você não se sente digno do tempo de quem o escuta, ou que teme que a sua mensagem seja tão irrelevante que precise de ser disparada o mais rápido possível para ser concluída. Para a lógica estoica, o pânico e a pressa são os inimigos mortais da dicção e da sabedoria, pois revelam uma mente que perdeu a sua ancoragem no momento presente. Se você não é capaz de dominar o ritmo dos seus próprios pulmões, é matematicamente impossível que consiga dominar a clareza da sua mente ou a direção da conversa. A respiração curta e peitoral é o combustível da insegurança, enquanto a respiração profunda é o alicerce onde o sábio constrói a sua autoridade sonora. A prática fundamental para corrigir esta falha consiste em aprender a respirar pelo diafragma, antes mesmo de abrir a boca para proferir a primeira sílaba. O indivíduo que segue os preceitos do autodomínio fala a partir do centro do seu ser, e não apenas com as cordas vocais ou com a garganta,
o que confere à voz uma ressonância natural e estável. Esta calma respiratória permite que você pronuncie os finais das palavras com nitidez absoluta, evitando que as frases desapareçam num murmúrio incompreensível. Ao controlar o ar, você controla o tempo. Ao controlar o tempo, você impõe o seu ritmo ao ambiente social. Lembre-se de que quem tem pressa excessiva para falar comunica implicitamente que o que tem a dizer não vale o tempo de quem ouve. Ao passo que aquele que respira com consciência e fala sem urgência demonstra que as suas palavras são valiosas e merecem ser processadas com calma. Dominar o ar é o primeiro passo da asquesis vocal, pois garante que a sua voz não trema diante do desafio e que a sua mensagem chegue ao destino com a força necessária. Quando você ancora a sua fala numa respiração sólida, a sua dicção ganha uma qualidade magnética que obriga as pessoas a silenciarem para captar cada nuance do seu raciocínio. A partir desta base biológica controlada, as palavras deixam de ser atropeladas por impulsos emocionais e passam a ser entregues com a precisão de um mestre que sabe que a verdade não precisa de correr para ser ouvida. O domínio dos pulmões é a prova física de que você é o senhor das suas reações e que a sua paz interior é a fonte de onde brota toda a sua clareza de expressão. Uma das dores ocultas que mais comprometem a percepção de autoridade é o hábito vicioso de falar com a boca quase fechada, o que resulta em um som anasalado, abafado e extremamente difícil de compreender para quem está ao redor. Muitas pessoas agem como se tivessem medo de ocupar o espaço sonoro com sua presença, mantendo a mandíbula rígida e a língua preguiçosa, o que comunica uma passividade ou uma timidez que anula qualquer argumento inteligente. O conceito estoico de asquesis, ou treinamento deliberado, ensina que nada de valor real nasce sem o esforço repetitivo e a disciplina constante. Se você deseja que as suas ideias sejam respeitadas, você deve primeiro respeitar os instrumentos que as comunicam. A sua face possui dezenas de músculos que foram projetados para a articulação precisa, e negligenciá-los é uma forma de desleixo mental que o sábio não pode tolerar. O treino da articulação exige que você encare a sua musculatura facial como um atleta encara os seus próprios membros. A prática consiste em exercitar ativamente a abertura da boca e o movimento preciso da língua, tratando cada fonema como se fosse uma pedra preciosa que você está lapidando antes de entregar ao público. Um exercício transformador é a leitura de textos clássicos ou filosóficos em voz alta, exagerando intencionalmente a pronúncia de cada sílaba, sentindo o esforço mecânico de cada R e cada S. Ao fazer isso, você está criando uma memória muscular de excelência que, com o tempo, se tornará o seu padrão natural de fala. A clareza absoluta exige que você projete a sua voz para fora da sua cidadela interior com intencionalidade, garantindo que a sua mensagem atinja o alvo com a precisão de uma flecha bem disparada, sem se perder em murmúrios ou hesitações físicas. Este desenvolvimento da asquesis vocal não é uma busca por uma beleza artificial, mas sim por uma funcionalidade máxima da razão. Quando você articula bem, você demonstra que possui domínio sobre o seu corpo e que não tem receio de ser ouvido e compreendido. A nitidez na fala elimina a ambiguidade e força o ouvinte a encarar a solidez do seu pensamento sem as distrações causadas por uma dicção desleixada. Ao treinar a sua articulação diariamente, você prepara a sua voz para ser tão sólida quanto o seu caráter, transformando a sua comunicação em uma extensão natural do seu poder pessoal. Uma voz bem articulada é o sinal de uma mente que já decidiu que não irá se esconder atrás da confusão, mas que se revelará ao mundo com a transparência e a força que apenas a virtude pode sustentar.
Uma das dores ocultas que mais poluem o discurso e cansam o ouvinte é o uso excessivo e quase inconsciente de vícios de linguagem, como os onipresentes né, tipo, então, e o prolongamento irritante de sons como ou entre as frases. Esses ruídos vocais funcionam como muletas mentais para quem não consegue sustentar o silêncio enquanto organiza o pensamento, transmitindo uma imagem de hesitação, despreparo e falta de ordem intelectual. Para o logos estoico, a fala deve ser estritamente funcional e dotada de propósito. Tudo o que não acrescenta valor real à mensagem, invariavelmente, subtrai a autoridade de quem fala. Quando você preenche os espaços entre as palavras com sons vazios, você está apenas comunicando ao seu interlocutor que a sua mente está a navegar à deriva, tentando desesperadamente encontrar o próximo porto seguro antes que o silêncio revele a sua suposta insegurança. O método para alcançar uma dicção impecável e objetiva consiste em aprender a substituir o ruído pelo silêncio estratégico. Se você não sabe exatamente qual será a próxima palavra a ser proferida, a atitude mais nobre e eficaz não é emitir um som sem sentido para manter a posse da fala, mas sim silenciar completamente. A pausa deliberada demonstra um controle emocional imenso e dá ao seu público o tempo necessário para processar o que você já disse, criando uma expectativa de valor sobre o que virá a seguir. Uma comunicação de alta performance é composta por palavras nítidas, cercadas por silêncios inteligentes, onde cada termo é escolhido com rigor e entregue com intenção. Ao eliminar os vícios de linguagem, você limpa o canal de comunicação e permite que o seu raciocínio seja percebido em toda a sua força, sem as interferências que normalmente degradam o discurso de quem não possui autodomínio. A objetividade na fala é o reflexo de um roteiro mental bem estruturado, onde você entra em uma conversa com o objetivo claro de ser compreendido e não de apenas ser ouvido. O sábio estoico entende que a brevidade e a clareza são as maiores demonstrações de respeito pelo tempo do próximo e pela própria razão. Ao adotar o silêncio como o seu aliado no lugar do ruído vocal, você transforma o seu discurso em uma sucessão de golpes precisos, onde nada é desperdiçado. Essa economia de meios aliada à nitidez da pronúncia faz com que a sua presença se torne densa e respeitada, pois as pessoas aprendem que, quando você abre a boca, o que sai é fruto de um processo de filtragem rigoroso, livre das impurezas da ansiedade ou da falta de foco. Uma das dores ocultas que mais sabotam a autoridade de uma pessoa é a fala entregue de forma monótona, ou pior ainda, o uso da voz de dúvida, que consiste na tendência de subir o tom no final das afirmações, transformando frases declarativas em perguntas implícitas. Esse vício de entonação comunica ao subconsciente de quem ouve que você não tem certeza do que está dizendo ou que está buscando desesperadamente a aprovação do outro para validar a sua própria verdade. Na filosofia estoica existe o conceito de protopateia, que se refere às reações emocionais iniciais e automáticas. O segredo do autodomínio é não permitir que essas emoções imediatas, como o nervosismo ou a hesitação, ditem o tom da sua voz. A sua entonação deve ser uma escolha consciente e deliberada, refletindo a firmeza de um caráter que já meditou sobre o que é correto e não vacila diante do público. A vitória sobre a comunicação confusa ocorre quando você passa a falar com a certeza de quem habita a própria razão. A clareza absoluta não é apenas sobre pronunciar bem os fonemas ou evitar erros de gramática, mas sobre a firmeza da convicção que você imprime em cada som emitido. Se você confia na lógica do seu pensamento e na retidão das suas intenções, a sua voz
Não deve tremer, nem se esconder atrás de variações tonais que sugerem fraqueza. A sua dicção é o uniforme da sua autoridade. Ela deve ser sólida, constante e descendente ao final das frases importantes, selando a informação com um peso de finalidade. Quando você fala com intencionalidade, você sinaliza que é o dono da narrativa e que a sua mensagem não é uma tentativa de convencer, mas a exposição de um fato processado pela inteligência. Desenvolver essa intencionalidade exige que você se desapegue da necessidade de agradar através de uma voz suave ou excessivamente melódica. O objetivo não é a performance artística, mas a transmissão eficaz do logos. Fale com uma energia que venha da barriga e termine as suas sentenças com autoridade, sem deixar que o som se dissipe no ar. Essa postura vocal cria uma percepção de liderança inabalável, pois demonstra que você não está sendo levado pelas circunstâncias, mas sim moldando-as através da sua presença. Ao alinhar a sua entonação com a sua verdade interior, você remove qualquer sombra de dúvida que pudesse pairar sobre a sua competência, transformando a sua fala em uma ferramenta de poder que corta a incerteza e estabelece a ordem em qualquer ambiente. Chegamos ao ponto em que você deve compreender que melhorar a sua dicção não é um exercício de vaidade ou uma busca por se tornar um orador performático e teatral. Trata-se fundamentalmente de uma questão de respeito ao logos e àqueles que dedicam o seu tempo para te escutar. Uma fala clara e bem articulada é capaz de abrir portas que a força bruta ou a insistência jamais conseguiriam, pois ela desarma a resistência alheia através da autoridade natural que emana de uma mente organizada. Quando você se expressa com nitidez absoluta, você está removendo os obstáculos entre a sua inteligência e o mundo, permitindo que a sua virtude seja vista sem distorções. A clareza de expressão é o resultado direto da clareza de pensamento. Portanto, ao treinar a sua voz para ser tão sólida quanto o seu caráter, você está selando a sua integridade e garantindo que a sua presença seja sentida com o peso de um homem ou de uma mulher livre. A lição final é que a sua voz é a ferramenta com a qual você edifica a sua realidade e a sua reputação. Se você permite que as suas palavras saiam de forma negligente, você está construindo a sua vida sobre alicerces de areia e confusão. Por outro lado, ao dominar a respiração, a articulação, a objetividade e a entonação, você transforma cada frase em um tijolo de confiança e respeito. O estoico não busca falar para ser aplaudido, mas fala para que a verdade seja estabelecida e para que a ordem prevaleça sobre o caos. Lembre-se que a sua dicção é o reflexo da sua disciplina interna. Ao polir a sua fala, você está, na verdade, polindo a sua própria alma e preparando-se para os grandes diálogos que a vida certamente exigirá de você. Qual é aquela palavra ou expressão específica que você sente que mais engole ou tropeça ao falar em momentos de pressão? Identifique esse ponto de fraqueza e comece a enfrentá-lo agora mesmo. Comente abaixo: eu domino a minha voz, e inicie o seu treino de leitura em voz alta, focando na abertura da boca e na respiração diafragmática hoje mesmo. Deixe o seu like se você é alguém que busca a excelência em cada detalhe da sua conduta e inscreva-se para continuar recebendo as ferramentas necessárias para afiar a sua mente e a sua comunicação. A sua jornada rumo à clareza absoluta começou. Não permita que a sua voz seja menos do que o eco da sua própria grandeza.